Ai, meu Deus, um pato. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vi no Zap on the road. Neste momento eu estou aqui em Sevilha, na Espanha, na Plaza de Espanha, porque tem esse sotaquezinho aqui. Um amigo meu, tá? Talvez um primo, disse que é como se tivesse, assim, um pelo pubiano na língua, que você tá tirando assim e fala assim, Plaza da Espanha. Então eu tô aqui na Plaza da Espanha sempre fazendo esse trabalho aqui, o Observatório da Extrema-Direita, acompanhando os grupos bolsonaristas no WhatsApp. Então, tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vi no Zap, eu coleto as informações que estão lá nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, jogo para esse grupo, onde só tem eu, chamado Coluna do Garrone, e eu compartilho toda essa desinformação, o néctar do chorume, do suprassumo, da redução do bolsonarismo em formas de meme, foto, texto, vídeo e áudio. Olha, eu acho muito importante consumir esse tipo de conteúdo, não é porque eu concorde com esse tipo de conteúdo, não é porque esse tipo de conteúdo faça sentido. Mas a gente está num momento em que parece que tudo virou opinião. A Terra pode ser plana, a vacina pode conter um chip. É verdade ou é mentira? É claro que é mentira, mas tem muita gente que acredita nisso e muita gente que tem um título de eleitor assim como eu e você. Então é importante a gente entender como é que funciona a cabeça dessas pessoas e como é que é o zeitgeist nesse mundo paralelo do bolsonarismo, que eu chamo aqui sinteticamente e eu acho que muito autoexplicativamente Vi no Zap. Quantas pessoas consomem esse tipo de conteúdo? Quantas pessoas acreditam nesse tipo de conteúdo? É muito difícil saber, mas daí a importância desse trabalho aqui, que pelo menos a gente entende e não se surpreende lá na frente, quando a gente ouvir algumas dessas barbaridades aqui no debate público. Eu estou aqui há mais de 5 anos, vocês sabem, e não é um tipo de conteúdo que as pessoas consomem normalmente. Estou lá bisbilhotando o que acontece nesses grupos e trago aqui direto para você. Em resumo, se você não sabe, esse é o sentido, o espírito do Vi no Zap. Vamos começar? Como é que tá o ano? O ano começou, preocupações. Preocupações o quê? IPVA, IPTU, né? Uns boletos para pagar. O que eu vou fazer nesse ano? Aquelas promessas que a gente fez na virada. O que você vai fazer? Bem, temos preocupações bastante mundanas. Mas nos grupos bolsonaristas do WhatsApp tem uma preocupação que é com algo que teoricamente é iminente, a prisão de Bolsonaro. Vocês já viram isso aqui, mas esse discurso está sendo repetido e está tendo mais conteúdo relacionado a essa suposta prisão a qualquer momento de Jair Bolsonaro. E tem esse meme aqui: estamos atentos, não encostem nele. Se Bolsonaro for preso, imediatamente lotar as ruas do Brasil inteiro, vamos parar o país. Revolução civil em todo o Brasil. Revolução civil que basicamente é uma revolução civil que convoca os militares para intervir, mas eles chamam de revolução civil. Encostem no Bolsonaro e é isso que terão. Enviem ao agro, então tem que mandar essa mensagem para o agro, todos os caminhoneiros e todos os patriotas. Então assim, tem o agro, tem patriotas é uma terceira categoria. Não sei exatamente como é que é isso. Inclusive aos empresários de direita, tá? O Brasil avisa, chega, tá bom? O Brasil tá avisando, tá bom? O Brasil tá te avisando, tá? Chega. Esse tipo de alerta não é uma novidade, mas ele tá tendo desdobramentos e aí eu vou pro áudio. Mas antes de ir pro áudio, eu queria mostrar para vocês uma imagem que eu registrei aqui em Sevilha, que eu tava pensando assim, vou fazer o Vi no Zap? Aí eu vi um prédio aqui com umas letrinhas na fachada. Eu falei assim, é uma mensagem de Deus para eu poder fazer isso. Olha só, o Ocaso. Vocês sabem que tem um personagem que está sempre aqui no Vi no Zap, que é aquele senhor no ocaso da testosterona. Então eu estou andando pelas ruas de Sevilha e vejo essa imagem escrita Ocaso. Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas eu acho que foi uma inspiração divina. Por quê? O senhor aquele no ocaso da testosterona, da palmolescência, tem muitas preocupações. Uma das preocupações é essa, ele está muito preocupado com o Jair Bolsonaro e está compartilhando, esse senhor está compartilhando áudios aqui e vocês sabem, eu sei que vocês gostam muito de áudio, por quê? Áudio é uma coisa meio freestyle, porque ali não tem nem, você pode mentir tanto, porque não tem rosto, não tem nada. Esse primeiro aqui,
é o meu áudio xodó. Vocês vão entender por quê. Eu botei o nome de esposa reserva. Vocês vão entender por que se chama esposa reserva, olha só. Apareceu o YouTube Music aqui, então só é importante, esse vídeo que você está vendo no YouTube, ele também pode ser visto no YouTube Music em forma de podcast. Claro que não vai ter essas imagens aqui maravilhosas que você acompanha, mas é uma possibilidade, se você estiver andando por aí e não quiser ver essa cara desse pobre jornalista, você pode ver por podcast exclusivo no YouTube Music. Por que não nas outras plataformas? Porque dá um trabalho. No YouTube Music é só clicar um botão, o vídeo vira podcast. Desculpa, tenho mais o que fazer, inclusive tirar férias. Eu tô de férias, mas vamos lá, vamos ouvir o áudio. Estamos nos organizando com o nosso pessoal da reserva aí. Estamos preparando nossos equipamentos e estamos prontos, bom. Se tentarem essa situação, e é aquilo que nós falamos tempos atrás, que é o que nós precisávamos, né? Eles tentarem prender. Aí o pau vai torar. Escreve o que eu tô te falando, bom. O pau vai torar. Eu tô dentro. Alguém cuida dos meus filhos, pode assumir até minha esposa, cuida dos meus filhos até chegar na faculdade, mas nós vamos pro pau. Gostei, assim, esse aqui é um corno convicto. Em nome do Bolsonaro, ele aceita que outro homem assuma a sua esposa. Ele diz isso, assuma a sua esposa. Eu sou antigo, assim, nos anos 90, o Faustão costumava chamar esse outro senhor de Ricardão. Então ele está mandando uma mensagem. Então, a reserva, por isso que eu falei dos senhores no caso da testosterona. Os senhores no caso da testosterona na reserva estão prontos para assumir, caso prendam Bolsonaro, pode assumir a esposa dele, tá bom? Tem outro aqui, senhor no caso da testosterona, que vocês vão ver, eu botei áudio foice, vocês vão entender por quê. Boa noite, o pessoal tá pedindo aí pra ajudar a esparramar em todos os grupos aí. Que prender o Bolsonaro, a guerra vai estourar. E é pra todos os patriotas aí ferver. Vai ser trancado rodovia, vai ser queimado pneu, vai ser tocado o fervo. Fia teu facão, deixa bem afiado aí as foices que você tiver aí pra levar pra... Vamos ver quantos machos tem em Cascavel aí. Vamos ver o que vai. Vamos ver se vocês vão ter coragem, mas eu acredito que vai muita gente. Olha, ele acredita que vai muita gente. Então, se ele acredita, vai. Por que eu botei foice no nome do arquivo? Porque ele fala, prepare a foice, prepare o facão. Então, temos aí, acho que notas de comunismo. Atenção. E outra questão importante, vai ter essa insurgência popular, mas é só masculina, tá? Exclusivamente masculina. Para você mudar o país, você tem que ser homem cis hétero e possuir bolsa escrotal. Se não for isso, você não pode mudar o Brasil. E vocês sabem, para ser bolsonarista, você tem que se acreditar assim como um povo escolhido. E isso harmoniza muito com o discurso religioso. Eu separei uma mensagem aqui bíblica, uma mensagem bíblica, porque essa ideia de que no futuro vai haver uma guerra civil, depois que o Bolsonaro for preso, isso, na cabeça deles, tem tudo a ver. E como as pessoas têm pouca referência de arquétipos, de histórias que possam explicar a realidade, elas sempre recorrem à Bíblia, e Bíblia tem aquela história, né? Jesus está voltando, vai acabar o mundo e tal, e se você for cristão, você vai ser perdoado e tal, e vai para os céus e vida eterna maravilhosa. Então eles esperam que no Brasil se reproduza exatamente isso. Na falta de referência, eles pegam o quê? Sempre a Bíblia, e tem aqui uma mensagem: esperando o dia e apressando a vinda do dia de Deus. Apressando a vinda do dia de Deus é entrar na guerra civil, aí Deus volta mais rápido, tá? No qual os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Pergunta, ok. Se você usar uma câmera potente ou um telescópio, verá isto acontecendo sobre nossas cabeças. É disso que o apóstolo Pedro está nos advertindo, tá? O apóstolo Pedro está nos advertindo sobre câmera potente e telescópio, tá bom? Porque tinha câmeras muito potentes, né, na época do apóstolo Pedro, ali, no início da era cristã. Essa ideia de escatologia, de fim do mundo, é uma coisa que está na mentalidade cristã e eles adaptam, né? E como a gente sabe, Bolsonaro, o Messias, é depois da Guerra Civil. Depois da Guerra Civil, vai ficar tudo maravilhoso, tá bom? O PT apoia todo tipo de criminoso. Você não sabia? Então você está precisando ver mais o Vi no Zap. E gasta dinheiro público justamente para fazer com que pessoas fiquem mamando na teta, tá? E tem que explicar, usuário de droga é igual a bandido. E PT apoia bandido, logo apoia usuário de drogas. E tem uma bolsa, você não sabia? O PT antes do governo Lula 3, o governo criou uma bolsa vitalícia para usuários de drogas. Você não sabia, gente? Ai, gente, é exclusivo do Vi no Zap. Aqui, ó, pra quem acha aí que o governo do PT
Foi ruim? Foi um péssimo governo? Nada, foi bom. Pensa num governo bom. Tá aqui, ó, acabamos de vir numa escolta do banco para receber aqui do coitado do usuário, a Bolsa Usuário. Ele vai o resto da vida receber aí 1.000 conto, aí ó, 1.000 conto por ele ser usuário de droga. Ele não precisa trabalhar mais não. Ele não precisa ter família, não precisa ter renda, ele não precisa ter nada, ele só é usuário. Então ele foi cadastrado e vai receber o resto da vida R$1.000, R$1.000 por ele ser usuário por mês. E os petistas, fila da puta, que quer aquele sapo no poder de novo, tá aí o dinheiro de vocês aí, ó, o nosso dinheiro. Na verdade é o dinheiro de quem trabalha, porque petista mesmo acho que não se preocupa em trabalhar. Se preocupasse em trabalhar e ganhar dinheiro, não tá preocupado que o dinheiro deles fosse pra mão de usuário pra queimar em droga. Bande safado. Vocês entenderam? Só que tem um detalhe aí que faz parte do ISD, do bolsonarismo, essa reciclagem de vídeo. Ele fala assim, se você quer que o governo PT volte, tem que avisar que o governo do PT voltou. Goste você ou não, o governo do PT voltou. Então isso aqui é um vídeo antigo, antes do presidente Lula ter sido eleito para um terceiro governo. Então é um vídeo aqui reciclado e, claro, mentiroso, porque nunca houve isso. Uma bolsa, olha isso, uma bolsa para usuários de droga de R$1.000 por mês, vitalícia. Você chega, faz um cadastro e fala assim, você é usuário de droga? Sou. Aí depois, se você deixou de ser, não importa, é vitalícia. E aí você vai falar assim, nossa, como é que alguém pode acreditar nisso, que vai ter uma bolsa, que nunca na vida vai ter nenhum, suponhamos que ela existisse, que vai ter um recadastramento e vai ser para a vida inteira. E talvez alguém acredite 100% nisso, mas a ideia de que existe uma bolsa para usuários de drogas, talvez essa ideia fique. Pode não ser vitalícia, pode não ser R$1.000, pode não ser para todo mundo, pode até ter acabado. Mas ela um dia já existiu e isso já foi aprovado e o PT concorda com isso. Então, se sobrar alguma coisa dessa fake news, já cumpriu o seu papel, que é associar sempre o PT ao crime e ao incentivo ao uso de drogas e essa ideia de que os petistas querem sustentar bandidos. E bandidos e usuários de droga no bolsonarismo são a mesma coisa. Aquele conceito, sabe, de pregar para convertido. As pessoas que estão aqui já têm uma visão sobre os artistas. Acham que os artistas mamam na teta, dependem da lei Rouanet e tal. E aí tem aqui para você assim, é uma orientação para você, no futuro, hipotético, já boicotar as marcas que vierem a ter como garoto propaganda esses artistas aqui. Vamos rodar. Vocês acharam que o povo tinha desistido, mas agora vamos agir aonde mais dói. Não se esqueçam desses rostos. Todos fizeram o L. Se forem vistos fazendo propagandas, vocês já sabem o que fazer. Ó, aí esses artistas. Entre os artistas, temos essa artista aqui muito famosa. Você não conhece essa artista famosa? Que se chama Fátima Bezerra? Governadora do Rio Grande do Norte, artista, tá bom? Para eles, por que eles fizeram? Coletaram várias imagens de pessoas conhecidas fazendo o L com a mão e aí botaram nesse vídeo aqui. E aí serve até a governadora do PT. E você achar que governadora do PT não fez o L, né, é um pouco ridículo. E tem outros aqui. Thalíria Perrone, deputada do PSOL. A deputada do PSOL fez o L. Então, quando uma marca vier a ter a Thalíria Perrone como garota propaganda, você já boicota, tá bom? O governo sustenta os artistas apoiaram Lula porque recebem dinheiro de Lula e continuam recebendo, então temos que boicotá-los. Artistas como Thalíria Perrone, artistas como Fátima Bezerra, tem ainda aqui, vou só piscar aqui para vocês verem outros dois artistas que eu queria destacar. Temos esse artista aqui, o senador Jacques Wagner, e temos essa artista aqui, a deputada, ex-governadora Benedita da Silva. É artista? Não é artista, mas está fazendo L para poder fechar o vídeo. Pega qualquer pessoa aí conhecida fazendo L, então você põe Benedita, Jacques Wagner, Thalíria, Fátima Bezerra, pouco importa. Artista. Falando em artista, tem que boicotar. Gente, vocês já boicotaram? Não boicotaram? Tem que boicotar. Vou avisar para vocês, tem que boicotar o novo filme da Tata Werneck com a Ingrid Guimarães. Será lançado este filme com esta duplinha que fez ostensivamente o L. Elas estão confiantes no sucesso do filme. Todavia, se depender de nós, patriotas, será um fracasso. Boicote para essas lacradoras. Então, ó, bolsonaristas estão contra Tata Werneck e Ingrid Guimarães, porque elas são lacradoras e fizeram ostensivamente o L, tá bom? Olha o boicote aí, hein? Ó, quando você não explica os conceitos, deixa no ar, e o objetivo é deixar no ar, não precisa explicar,
tem umas palavras meio que são gatilhos. Quando você fala comunismo, comunismo é gatilho, né? Você fala comunismo, então você já tem toda a sua opinião. Você é a favor do comunismo, você é contra o comunismo, então importa se aquilo que você está falando é comunismo ou não. Não, botou comunismo, tá valendo. Você falou Chico Buarque é LGBT, tal. E tem uma palavra aqui que é gatilho, que é a palavra bloqueio. E eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra bloqueio e entendam qual é o sentido do bloqueio e qual é o sentido que ele emprega ao bloqueio. E ele já começa como cidadão de bem fazendo aquele sinal que minha avó costumava chamar de top, top, top. Cidadão de bem, né? Aquela moralidade, eu diria, rodriguiana, da hipocrisia, é cidadão de bem, defende a família e faz símbolos obscenos, top, top, top. Enfim. Olha a merda aí, olha a merda. Salve-se quem puder, viu? Ó, Fernando Haddad diz que pode bloquear até 23 bilhões para cumprir o déficit zero. Cara, isso é muito perigoso. Vocês nunca pararam para pensar o porquê de uma hora para outra o Jacques Wagner votou a favor, né, da PEC que diminui os poderes do STF? O Lula, ele não tem voto. O Lira, também ele não se elege mais. O Rodrigo Pacheco, também não. Limitando os poderes do STF. Vocês já pararam para pensar no plano chavismo e Fidel Castro, que é o grande sonho de Lula? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Vocês já pararam para pensar no plano chavismo e Fidel Castro, que é o grande sonho de Lula? Essa frase, não estou falando da ideia, tá? Não estou falando da ideia que não faz sentido. Mas a frase, esta frase, você pega, chama professora de português. Qual é essa frase? Qual é o sujeito? Qual é o advérbio? Qual é o predicado? Essa frase não faz sentido, né? O plano chavismo Fidel Castro, que é o grande sonho do Lula. Tá, e por que eu falei da palavra gatilho? Vamos botar aqui de novo, ó. Ele fala bloqueio. Então Haddad diz que vai bloquear para poder garantir o déficit zero. Há esse compromisso que o governo tenta para 2024 de não ter déficit. Ok. Se ficar apertado, você tem bloqueio. Bloqueio o quê? No orçamento. Bloqueio no dinheiro dos ministérios, por exemplo. Só que, nesse sentido aqui, o que quer dizer bloqueio? Aí está o texto aqui. Seu dinheiro corre grandes riscos no banco. Banco, aspas, não sei se eles conseguem entender o conceito de aspas, mas seu dinheiro corre grande risco no banco, vocês vão perder, vão ser roubados, os ladrões, bandidos, golpistas de verdade vão pegar na sua cara. Então, o bloqueio no orçamento, nesse submundo do bolsonarismo, quer dizer algo equivalente àquele confisco que houve da poupança no governo Collor. Má fé ou burrice? Tem a opinião de vocês. Aí ele fala, o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, votou a favor daquela PEC que diminui o poder do Supremo. Verdade. Lula, Lira e Pacheco não tem voto. E aí tem o plano chavista, Fidel Castro, que é o grande sonho do Lula. Cara, o Fidel Castro morreu, tá? Desculpa, eu não sei se eu joguei uma informação assim, pode ter pegado muita gente de surpresa. Então, o Lula vai confiscar o dinheiro do banco como parte de um plano chavista e do Fidel Castro. Tá difícil para mim. Eu tô há mais de 5 anos num grupo, eu não consegui pescar. Resumindo, não dá para entender nada, né? Mas passa essa ideia que o Brasil está caminhando para esses regimes que são socialistas, comunistas, sei lá como eles se autodenominam, bolivarianos, da América Latina, tá? Porque a notícia original, que, desculpa, eu não sei se o Haddad falou isso, mas ele pode ter falado, que pode haver bloqueio de orçamento. Bloqueio de orçamento quer dizer confisco de dinheiro no banco, plano chavista Fidel Castro. Entendeu? Ah, garoto, nem eu. Deprimidinhos e deprimidinhas, queremos falar de língua portuguesa? Sim. Você fez um bom ensino médio? Você fez um bom ensino médio. Então você sabe o que é metonímia, a parte pelo todo. Você substitui ali uma coisa por outra coisa, um pedacinho por uma coisa maior. E aí temos uma coisa, vocês já viram aqui um exemplo de negrometonímia, que foi no vídeo passado, aquele que eu fiz em Londres. Que é, se um negro disse, quer dizer que os negros todos querem dizer aquilo. Agora nós temos outro exemplo, que é se um venezuelano diz, quer dizer que é verdade. Se um venezuelano tem uma opinião
opinião sobre a Venezuela, quer dizer que essa opinião é o quê? Verdade, se essa opinião harmonizar com o seu viés pré-estabelecido de que o Brasil está a caminho de virar um regime bolivariano da Venezuela, tá bom? Vou dar aqui. E o pior, esse vídeo aqui é um corte de um programa num negócio aí que alguém acha que é jornalismo, tá? Então vou rodar. Chávez, Maduro, Lula, eles não estão ali brincando, cara. Eles querem fazer um bloco econômico muito forte, onde você entra e tem um monte de coisa errada, como o narcotráfico primeiro que está ali. Então não é uma coisa que, isso está lá na Venezuela, isso não vai, isso está lá, isso está pertinho, cara. Então isso tá pertinho, tá? O Brasil tá pertinho. E aí eu vou pegar aqui desculpa, eu vou citar uma instituição comunista que chama Bank of America. Bank of America fez um relatório que diz que o Brasil está comprometido com a entrega dos resultados fiscais. A gente está falando do Haddad ali, do possível bloqueio e tal. Bolsa de valores, recorde mais nominal, inflação dentro da meta, desemprego em baixa. Estamos no caminho do chavismo. Bank of America não sei se é comunista exatamente ou é bolivariano, não sabemos. Mas aí eu vou dizer, por que eu trouxe essas informações que são informações factuais? Opinião do Bank of America, dado da Bolsa, desemprego, inflação. Enquanto a gente trabalha com esses dados, que são dados objetivos, o desemprego abaixou, o desemprego aumentou. Não é uma opinião, é um dado objetivo. Essas pessoas não precisam desses dados objetivos. E não que eu concorde com o Bank of America e a opinião que o Bank of America vai ter, mas o Bank of America, que vamos concordar aqui que é uma instituição capitalista e está preocupada ou deseja que o capitalismo prospere, essa instituição diz que o Brasil está comprometido em entregar resultados fiscais. Mas um venezuelano diz que o Brasil está no caminho de virar a Venezuela. Com quem você fica? Claro, no Vinozap, com o venezuelano. E a palavra gatilho maior que existe é a palavra comunismo. E tem um vídeo que é muito interessante, que é um vídeo da Gleice, e diz aqui o texto, é presidente do PT. Não posso esperar até amanhã para mandar para vocês. Tá todo mundo fudido. Porque ele é cidadão de bem e fala palavrão. Se cuidem ou se mudem, tá bom? Vai pra onde, né? Pra onde é que será que vão? Mas enfim, vídeo da Gleice. Olha, gente, muito importante receber aqui uma comitiva do Partido Comunista Chinês. Nós recebemos uma comitiva de alto nível. O coordenador da comitiva é um membro do Partido Comunista Chinês e está entre... Ok, então o PT, a presidente do PT recebeu uma comitiva do Partido Comunista Chinês. Assim, o partido do governo no Brasil recebeu o que é... E assim, quando a gente fala em Partido Comunista Chinês, é muito mais do que o partido do governo da China, né? O partido se confunde com o próprio governo, com o próprio Estado. Ele está em todas as instituições, né? Você tem um cálculo de que na China, que tem uma população de mais de 1 bilhão, você teria ali por volta de 100 milhões de pessoas que fazem parte do Partido Comunista Chinês. Então essa ideia de que o Partido Comunista Chinês é uma instituição transversal no Estado chinês, eu não gosto. Mas enfim, se você não gosta, que a gente está com a gente vê no grupo Bolsonaro no WhatsApp, essa cultura, eu digo até um tanto quanto mimada, sabe? Eu não gosto, eu não gosto. E daí, a realidade é maior que você, desculpa. Você não gostar não muda a realidade, tá bom? É uma atitude um tanto quanto, eu diria até infantil. Como tem a palavra partido, dá a entender que é alguma coisa análogo ao que a gente chama de partido no Ocidente. Não é. Então, aí tem o Partido Comunista Chinês vindo aqui, o Haddad vai confiscar a poupança, então o que tem que fazer? Vamos lá. Primeiro textinho. A rede de caminhoneiros pediu para... A rede de caminhoneiros, né? Não sei se existe essa instituição, mas eles inventaram. A rede de caminhoneiros pediu para compartilhar com o máximo de pessoas até chegar nos outros caminhoneiros também. Ok, então assim, a rede de caminhoneiros, olha isso, ela não fala com os caminhoneiros, porque ela teve que pedir o intermédio do grupo Bolsonaro no WhatsApp para que essa mensagem chegasse aos próprios caminhoneiros. Tá com um probleminha aí de comunicação a rede de caminhoneiros. Paralisação dos caminhoneiros, quando? A partir do dia 14 de janeiro, a partir de, tá? Começa 14 de janeiro e vai, contra a censura, contra a perseguição à direita, contra a prisão sem motivo de Bolsonaro,
tá vendo? A prisão que era iminente já está virando aqui argumento por um possível protesto. Em respeito aos agricultores, que são muito desrespeitados. O Plano Safra foi um desrespeito aos agricultores, impressionante. Parem todos os serviços, mostrem sua indignação para tudo 14 de janeiro. Ou agimos agora, ou seremos mortos amanhã. Somos 80 milhões. E aí, eu não sei com 80 milhões de quê, né? Porque se a gente for pensar o resultado eleitoral, não chega a 80 milhões. Mas nessa matemática quântica, e falando em matemática quântica, você sabe por que é 14 de janeiro. Eu vou ter que explicar. Porque aí, 14, 1 mais 4, 5, janeiro 1, 5 mais 1, 6 e 2024. 2024 vai dar 6, 8. Então 6 mais 8, 14. 14, 1, 4, 1 mais 4, 5. Pronto. O que isso quer dizer? Absolutamente nada. 14 de janeiro é um dia aleatório para começar a paralisação. Mas é só começar. Vocês achando que o Brasil ia começar depois do carnaval? Não. O Brasil vai acordar 14 de janeiro. A partir. Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro é uma mulher bonita? É uma mulher bonita. Vamos concordar que Michele Bolsonaro é uma mulher bonita? Tira a ideologia. Tira uma ideologia. Ela é uma mulher bonita? Ela é uma mulher bonita. Então, o que você pode falar dela? Ela é uma mulher bonita. O que os bolsonaristas fazem? Eles podiam fazer um vídeo assim. Michele Bolsonaro é uma mulher bonita. Olha como ela é bonita, olha como ela é linda e tal. Ok, elegante. Uma opinião, mas não. Para falar sobre Michele Bolsonaro, eles têm que fazer o quê? Trazer a Janja. Trazer a Janja, que na opinião deles é mais feia que a Michele Bolsonaro. Como se isso importasse, mas tudo bem. Michele Bolsonaro é mais bonita que Janja. E aí tem um vídeo, vamos lá. Imagina a cara da Janja quando assistir esse vídeo que Michele Bolsonaro divulgou em suas redes sociais, se preparando para a posse de Javier Milei. Olha só. Então ele bate palminha para Michele Bolsonaro, que é bonita. Pronto, porque você sabe que função da primeira-dama é o quê? É ser bonita. A Janja é um personagem que está muito presente nos grupos bolsonaristas no WhatsApp e eles atacam ela pela aparência física. Só que a Janja é uma pessoa que tem uma formação complexa, tem opinião sobre o que acontece no mundo, não só no Brasil. Você pode discordar das opiniões, pode, óbvio, qualquer opinião pode ser motivo de contestação. Mas em vez de cair no mérito, em vez de discutir as opiniões da Janja, você ataca o quê? A aparência física. Porque a mulher é isso, né? Para o bolsonarismo, mulher se resume à aparência física. Falando em aparência física, vamos falar em mulher bonita do bolsonarismo, temos aqui Bia Kicis. Ela sempre volta, também aqui, ó, pá. E outro assunto que sempre volta é vacina, gente. Não pode tomar vacina. Gente, já não passou essa história? Não, para eles não passou. Para eles não passou. Ninguém pode ser obrigado a tomar vacina. O Brasil já tomou vacina, a pandemia já passou por causa da vacina, as pessoas se vacinaram, mas segue esse discurso anti-vacina. Tinha outro aqui que eu tinha separado, mas eu achei que era tão baixo astral, que era uma acusação de que a vacina está causando uma série... Não. Mas só para deixar claro que o discurso anti-vacina segue. E aqui, faça esse post viralizar. Faça o post viralizar o assunto anti-vacina, o assunto vacina, que para os terrabolistas já morreu, porque assim, tomou vacina, passou a pandemia, não é um assunto. Para eles segue sendo um assunto, então vacina. Outro assunto, que é uma coisa assim, que não desiste nunca, é a urna eletrônica. Eles querem, já tem até um modelo aqui, tem até um modelo com voto impresso, que você vai lá, confere. Aí eu acho muito bom, porque é muito fácil dar um bug na Matrix. Que a pessoa vota, fala, votei no meu candidato, pá, sai o voto. Aí a pessoa fala assim, uma pessoa, um brasileiro, se existir isso, um brasileiro mal intencionado, vamos supor que exista um brasileiro mal intencionado, dia de eleição ocorrendo lá, chega um brasileiro e fala assim, o voto que está impresso não é o mesmo que eu vi na tela. Pronto, vamos impugnar a eleição. É só um brasileiro que fala isso, né? E ele ainda cita um negócio aqui que é maravilhoso, gente. Tem que citar Stalin. Stalin, ele tem muitas opiniões sobre eleição, né? Porque eleição, você sabe que eleição no período stalinista era uma coisa assim muito comum. Ele talvez fosse a favor do voto impresso. Seria talvez por serigrafia, serigrafia, não sei. Mas tem uma frase do Stalin, quem vota e como vota não importa nada. Quem conta os votos é que realmente importa, porque na União Soviética de Stalin, ele tinha essa preocupação em fraudar urnas. O Stalin está falando isso. Se o Stalin está falando, você tem que ser contra. Se foi um Stalin que falou, gente, vocês são muito apegados a esses detalhes. E para terminar, eu quero terminar, agora vocês já estão aqui há um tempo.
nessa coluna Vi no Zap, especial aqui em Sevilha, na Plaza da Espanha. E vocês já estão acostumados, já passaram por essa descompressão do bolsonarismo, foram introduzidos aqui, já estão relaxados, sabe aquela música que eu gosto do senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Um beijo para Emília Santiago. Então vocês já estão acostumados, então vocês estão preparados, vocês já estão preparados, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas, para um vídeo que é assim... Como é que eu definiria? Patriótico. Gente, eu tô aqui há um tempão e ela não tinha aparecido, estava sumida, ela me segue até nas férias. Mas não é um vídeo patriótico, é um vídeo com uma conspiração assim pesada. É um vídeo longuíssimo, tinha 10 minutos de vídeo, porque tinha muitos detalhes. Factualmente corretos? Não, absurdamente inventados, mas tem muito detalhe, porque é uma conspiração falando assim, fulano fez isso, tipo, sujeito, predicado, advérbio. Não é uma boa teoria da conspiração. A boa teoria da conspiração é que tem vários detalhes, molhos, retrogostos, temperos. Tem que ser uma coisa assim complexa, cozida a baixas temperaturas. Não pode ser uma coisa assim, pá. Então era muito longo. Mas eu fiz um resuminho aqui só pra vocês sabem, o néctar do chorume, do suprassumo, da redução do bolsonarismo. Tem que... Senão vocês não aguentam. Eu tô um pouco mais preparado, eu tô aqui mais desensibilizado, vocês não. Então eu fiz esse favor pra vocês. Por isso... já você tem que se inscrever no canal, tá bom? Só por isso eu já mereço, porque eu tive que ouvir 10 minutos para reduzir para 2, tá bom? E aí eu vou dar uma explicadinha aqui, porque senão vocês vão cair assim, pá! Eu preciso dar uma explicada para vocês serem introduzidos a essa... É muito pesado. Segue a esperança de que os militares, aqueles que não deram um golpe, deem um golpe agora. Mas tem aqui uma informação que só tem aqui, só vale para o mundo do WhatsApp, que é: o Superior Tribunal Militar tem a prerrogativa de julgar ministros do STF. Tá bom? Tem, não tem, mas aqui tem. Então descobriram um esquema de compra de generais. Generais foram comprados por quem? Por um conluio do STF com o presidente Lula. Militares foram expulsos, um ministro do STM, o Superior Tribunal Militar, condenou o ministro Alexandre de Moraes. Você não sabia? Condenou. Não tem ninguém falando disso, né? O ministro do Superior Tribunal Militar votou a favor da condenação do ministro Alexandre de Moraes. E isso não foi notícia em lugar nenhum, gente. Impressionante. É pra fazer sentido? Sentido é uma coisa de vocês, terrabolistas, deprimidinhos e deprimidinhos. Vamos deixar o sentido de lado? Vamos mergulhar aqui nessa conspiração pesada? 2 minutinhos da sua atenção. Se precisar, toma um plazeuzinho. O ministro-general do STM, Lourival Carvalho, votou para condenar Alexandre de Moraes a 20 anos de prisão, após confirmar o esquema do ministro do STF, que é apontado pelo Tribunal Militar como chefe de uma quadrilha que determinou que fossem cooptados militares para cumprir ordens das excelências do Poder Judiciário. O general Paiva, nomeado por Lula, determinou que fossem rebaixados os militares que não fossem cumprir ordens dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É evidente que estamos diante de um dos maiores casos de corrupção da história do Brasil. Surgiram evidências de vários pagamentos para que os atuais comandantes das Forças Armadas fossem para o lado do STF, enquanto vários escândalos de corrupção estão acontecendo neste exato momento no governo do ex-presidiário. Existe uma quadrilha formada por generais que foram pagos para blindar os ministros do Supremo no caso do surgimento de uma revolta na força. Após mais de 70 mil militares se manifestaram pela prisão de Alexandre de Moraes após os colegas da corporação denunciar o esquema do general Paiva, que vendeu o exército brasileiro para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Luiz Inácio, considerado chefe de quadrilha, que organizou o desvio de recursos do orçamento do Exército juntamente com o Poder Judiciário, após inúmeros casos de corrupção sendo abafados pela grande mídia, que voltaram a receber milhões do governo. A Paula Belmonte, que desde 2019 vem travando uma batalha para colocar Alexandre de Moraes atrás das grades, indo até os Estados Unidos, na sede do FBI, para reuniões com agentes norte-americanos, após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos encontrar evidências de que juízes da Suprema Corte do Brasil estariam por trás de um mega esquema de corrupção de vendas de habeas corpus, que facilitou a fuga de criminosos poderosos. O governo do ex-presidiário é acusado de pagar propinas para generais do Exército que foram condenados pelo STM,
a fim de desviar dinheiro do orçamento do Exército. A deputada Paula Belmonte revelou que a única instituição capaz de acabar com essa quadrilha seria as Forças Armadas, através dos generais apontados como incorruptíveis. Generais incorruptíveis. Então, eu acho interessante isso. Cita uma deputada, eu até espero que ela venha a público desmentir isso. Aí fala assim, a deputada revelou que a única instituição capaz são as Forças Armadas. E aí você revela uma informação, né? Você não revela uma opinião, né? Porque a opinião dela é a opinião dela. Eu vou revelar uma opinião, mas tudo bem. Então, segundo esse áudio aqui, tem 3 vozes que vão se alternando, vocês talvez tenham percebido. A deputada foi aos Estados Unidos, se encontrou com agentes da CIA, tá bom? Desculpa, FBI, e denunciou um esquema de venda de habeas corpus no STF. Ai, eu fico imaginando a cena. A deputada chega lá no FBI e fala assim, o Supremo Tribunal, a Suprema Corte Brasileira, está vendendo habeas corpus para soltar bandidos. Aí chega o FBI e fala assim, caguei. Como se os Estados Unidos fossem fiscalizadores da corrupção na América Latina. Se alguém chega nos Estados Unidos e fala assim, meu país aqui, minha República de Banana, tem um caso de corrupção, esquema de corrupção. Aí chega nos Estados Unidos. Então não faz sentido nenhum. Então a deputada, basicamente, né, o que ele está falando, que está indo lá denunciar um esquema de venda de habeas corpus, é basicamente uma deputada conspirando contra o Estado brasileiro no exterior, né? Se isso for verdade, né? Um beijo, Gonê, tá chegando agora, vamos investigar, né? Então o governo Lula tá pagando propina, pagou propina, não sei exatamente o tempo verbal, para generais que foram condenados pelo Superior Tribunal Militar. Qual é a notícia aí? Não é nem a propina, é assim, um general condenado pelo Superior Tribunal Militar. Breaking news aqui, ninguém tinha nunca falado disso. Generais foram condenados pelo Superior Tribunal Militar, ninguém falou desse assunto. Era breaking news, mas enfim, você joga assim também umas autoridades, faz um general, uma deputada, aí dá um verniz de credibilidade para a teoria da conspiração. Então tem vários esquemas de corrupção no governo Lula, ele diz, não diz quais, é só dizer vários. Vários é o suficiente para você acreditar. Então os generais estão sendo pagos para evitar que haja um motim nas Forças Armadas. Na verdade, isso é a função deles, né? A função deles é ordem, disciplina, não ter subversão. Então, não precisa dar dinheiro extra para evitar motim. Evitar motim é atribuição, tá bom? Não precisa pagar propina para cumprir. Está incluído no preço, importante. Mais de 70 mil militares denunciaram um esquema de vender o Exército para o STF. Então, o atual comandante do Exército vendeu o Exército para o STF. E aí chegaram 70 mil militares. Eu acho que 70 mil é ruim. Eu sugiro 73, porque dá mais credibilidade, porque parece que se apurou. O Exército foi vendido para cumprir as ordens da Justiça. Entendeu? Eles estão ganhando um dinheiro extra. A denúncia é, as Forças Armadas estão ganhando um dinheiro extra para cumprir a sua função constitucional. Não faz muito sentido. Mas o objetivo final, de novo, não é acreditar exatamente no que está sendo dito. É plantar uma dúvida e deixar esse ar de que há uma conspiração contra militares verdadeiramente comprometidos com, aí você pode falar, com a pátria, com o país, com esses termos que eles usam. E aí, quando você faz uma denúncia grave dessa, o Exército, militar, enfim, primeiro que generais foram condenados pelo Superior Tribunal Militar. Ele condenou o quê? Com a condenação secreta? Não tem um documento. São só imagens de arquivo, voz em off. Escrito breaking news. Não tem um documento. Não tem um papel. O STM, Superior Tribunal Militar, tem a prerrogativa de condenar. Não tem, mas suponhamos que ele tenha votado lá. O ministro votou a favor da condenação há 20 anos. Xandão foi condenado há 20 anos. Tem um papel ali. E ninguém deu. Está todo mundo escondendo. E se é uma denúncia de fato, não tem papel, não tem nenhum documento e não tem uma pessoa em on. Não tem uma pessoa em on para falar. Porque você pensa, por exemplo, o escândalo do mensalão do PT. Quem denunciou? Roberto Jefferson. Deu entrevista para a Folha falando, há um esquema de compra de deputados, tal. O esquema do Petrolão, quem denunciou? O diretor da Petrobras. Tem uma pessoa falando. Então não tem pessoa, não tem documento, não tem decisão, é tudo ouvir dizer. É uma denúncia altamente detalhada em cima de ouvir dizer. E claro que você não sabia. Ninguém estava sabendo.
é um lugar de privilegiados, não é mesmo? Então é isso, acho que a luz ficou variando, tá? Ao longo do vídeo, tá bom? Um pouco de luz, um pouco de menos luz e tal. Eu tô usando luz natural, porque é melhor para a minha cutis. Gostou de ficar muito bem desinformado? Estava com saudades. Esse é, em Sevilha, ou em qualquer lugar do mundo, o quadro Vê no Zap.